Como é geralmente que a gente pensa num filósofo ou numa filósofa? Geralmente a gente pensa numa pessoa muito inteligente, iluminada pelo sol da razão, que dificilmente, diria uma bobagem, mas só fala sobre coisas muito profundas e dificilmente cairia em algum tipo de preconceito. No vídeo de hoje eu vou trazer o filósofo Friedrich Nietzsche para falar sobre o preconceito dos filósofos. Então, gente, nessa obra aqui, intitulada Além do Bem e do Mal, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que vocês já devem ter ouvido falar, no primeiro capítulo chamado Dos Preconceitos dos Filósofos, ele vai dizer que filósofo é sim um bicho que tem preconceito. Não sei se vocês estão habituados aí com a filosofia do Nietzsche, mas ele mesmo intitula a filosofia dele de Filosofia a Golpes de Martelo. Traduzindo aqui para hoje em dia, é basicamente filosofia com os dois pés na nuca, ou seja, não deixa barato para ninguém. Ele vai ser um grande crítico de uma vasta tradição filosófica e a gente vai falar sobre essa crítica hoje. Mas antes da gente entrar nela, eu queria explicar para vocês como é que vai funcionar essa minha série de vídeos. Eu vou trazer para vocês alguns textos clássicos de filosofia, textos curtos, ou simplesmente textos que eu acho interessante, E eu vou destrinchar esses textos, pegar partes dele e explicar para vocês. E a minha intenção com isso são duas, aliás. A primeira é instigar você a ler filosofia. Eu vou ser bem sincera aqui, papo reto com vocês, ler filosofia não é uma tarefa fácil, mas é super possível, basta ter uma persistência. Então a minha intenção aqui é instigar, já para levar vocês a ler com aquele interesse. Porque se a gente for ler sem interesse, gente, aí não funciona. E a segunda coisa é facilitar a vida de vocês, porque como eu já vou trazer algumas questões e explicar questões fundamentais, na hora de você ler, você não vai começar do zero, não vai ficar aquela coisa assim, meu Deus, o que é isso que o filósofo está falando? Você já vai ter mais ou menos uma ideia que vai facilitar a sua compreensão. E o segundo parêntese aí, antes da gente começar o assunto propriamente dito, me sigam nas redes sociais. Eu, lá no meu Instagram, @liafreitasfilo, estou fazendo enquete para a galera escolher qual vai ser o texto que eu vou tratar nos vídeos. Então, por exemplo, quem escolheu esse texto já foi o público lá do Instagram. Então, se você não me segue lá, me segue agora, @liafreitasfilo, tanto no Insta quanto no Facebook. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E lá no Instagram eu também faço uns conteúdos diferenciados, por isso que vale a pena você me seguir em todas as redes. Então eu vou começar lendo aqui a primeira página desse capítulo, dos preconceitos dos filósofos, e depois eu vou explicando para vocês. Então acompanhem aí comigo. Como poderia algo nascer do seu oposto? Por exemplo, a verdade do erro, ou a vontade de verdade da vontade de engano, ou a ação desinteressada do egoísmo, ou a pura e radiante contemplação do sábio da concupiscência. Semelhante gênese é impossível. Quem com ela sonha é um tolo ou algo pior. As coisas de valor mais elevado devem ter uma origem que seja outra, própria. Não podem derivar desse fugaz, enganador, sedutor, mesquinho mundo, desse turbilhão de insânia e cobiça. Devem vir do seio do ser, do intransitório, do Deus oculto, da coisa em si. Nisso e em nada mais deve estar sua causa. Eu comecei a ler o texto do segundo parágrafo e o que é isso aqui que o Nietzsche está falando? O Nietzsche está literalmente interpretando a voz de toda essa tradição que ele vai criticar, desses filósofos preconceituosos, dessa tradição que carrega esses preconceitos. Então, basicamente, ele está interpretando como um ator mesmo aqui uma fala que resume ideias gerais dessa tradição filosófica. Ele está dizendo que essa tradição, ela pensa o seguinte: pensa as coisas numa dicotomia, numa relação de oposição. Por exemplo, ilusão e verdade, saber, ignorância, bem, mal, ou seja, tudo nessa relação de oposição. E aí eles estão dizendo que, Nietzsche aqui interpretando a voz desses filósofos, que valores elevados não são possíveis de nascer de valores inferiores, ou seja, a vontade de saber, ela não pode nascer da vontade de ignorância, assim como o bem não pode surgir, ter origem do mal.
Thalia, mas quem são esses caras aí que o Nietzsche está criticando? Vamos começar pelo mais emblemático, que eu tenho certeza que você já conhece um pouquinho, que é o senhor Platão. Platão escreveu uma historinha maravilhosa que resumiu boa parte da teoria dele, que é o mito da caverna. É uma história muito didática e que realmente explica, assim, um resumo muito bem conciso, toda essa visão do Platão, a sua visão filosófica e a sua visão teórica. Então, basicamente, o que o mito da caverna vai dizer? Que dentro da caverna, né, seria o mundo sensível, aquele mundo de sombras, de ilusão, e fora da caverna seria esse mundo verdadeiro, o mundo das ideias, essa realidade que a gente alcança não através dos 5 sentidos, mas sim através da nossa inteligência, da nossa racionalidade. Basicamente, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que o Nietzsche já coloca quais são os preconceitos dos filósofos dessa tradição metafísica que tem como pilar ali Platão, mas que vai se arrastar durante toda a filosofia em vários pensadores e teorias diferentes. A crença que Nietzsche vai criticar, o preconceito que Nietzsche vai criticar em relação a esses filósofos é justamente o que ele chama de perspectiva de Hahn. Ele está dizendo assim, gente, a Hahn, ela olha tudo de baixo para cima, né? Então ela fica toda hora olhando as coisas assim, como quem está lá embaixo olhando para tudo que está em cima dela, né? Pois é, ele vai dizer que os filósofos dessa tradição metafísica têm essa perspectiva de Hahn, porque ele não está olhando a realidade aqui nua e crua, essa realidade concreta, contraditória, mas eles estão, vamos dizer assim, idealizando, olhando sempre para cima, para um ideal de verdade, de bem, de beleza, de conhecimento, e na verdade não encaram essa contradição própria da vida humana. Tem uma parte do livro que eu até anotei aqui, que eu vou ler para vocês, que o Nietzsche fala o seguinte, que essa visão de oposição, de dicotomia e de idealização, que essa tradição metafísica que vem desde lá de Platão fez, nada mais é que um desejo íntimo tornado abstrato e submetido a um crivo, que eles defendem com razões que buscam posteriormente. O que significa isso? Basicamente o Nietzsche está dizendo assim, eles inventaram que tem esse mundo ideal, esse mundo metafísico, ou sei lá como você quiser chamar, e eles começaram a justificar a crença através de argumentos lógicos. Mas isso, na verdade, não é nada mais que uma crença, porque esse mundo abstrato, né, esse mundo idealizado, não é a realidade própria humana, concreta, material, contraditória, louca, transitória. E o Nietzsche está dizendo para a gente, a realidade é só isso mesmo, a gente não tem que ficar olhando para cima, a gente tem que olhar para cá. O segundo ponto que eu quero tratar, que o Nietzsche vai discutir, é sobre essas oposições, né? Por exemplo, o nome do livro se chama Além do Bem e do Mal. Basicamente, o Nietzsche está dizendo, gente, será que tem como a gente pensar a nossa moral, o nosso conhecimento para além dessas relações de oposição entre bem e mal, ilusão e verdade? Será que é possível a gente produzir uma filosofia que não trate as coisas como opostos? Por quê? Porque nesse trechinho que eu li para vocês, né, os filósofos estão dizendo aquilo que é elevado, aquilo que é lógico, aquilo que é verdadeiro, não pode sair do ilusório e do contraditório. Então o Nietzsche está dizendo assim, gente, isso é uma visão idealizada. Porque bem e mal, conhecimento, verdade, ilusão, a mentira, né, inverdades, tudo isso está nessa geleia geral, para usar aqui um termo do Gilberto Gil, está nessa geleia geral que é a vida. Então a vida está toda hora em conflito, né, em contradição. Então ele está basicamente assim, falando para a gente que a gente precisa parar de criar essas dicotomias, criar essas oposições. A gente, os filósofos no caso. E uma das dicotomias que o Nietzsche já rompe é fazer essa oposição entre consciência e racionalidade versus corpo e desejo. Porque para o Nietzsche, consciência, racionalidade não é algo oposto a desejo e a nossa corporeidade. São coisas que estão em constante diálogo. E, na verdade, para o Nietzsche, o que verdadeiramente determina tudo que a gente faz, inclusive no nosso saber, no conhecimento científico, nas nossas ações éticas e morais, são os nossos desejos, são os nossos interesses, aquilo que vem dos nossos impulsos, né, dos nossos instintos. Então vocês percebem aí que o Nietzsche já faz uma mistura e aceita essa contradição, esses aspectos diferentes, né, que a tradição já diz, não pode, né, o instinto não pode sair, aliás, a racionalidade ela não está ligada ao instinto, então o Nietzsche já está dizendo, tá sim, já está misturando as coisas aí. Vou dar outro exemplo de filósofo dessa tradição que o Nietzsche critica, que ele vai falar bastante aqui nesse livro, que é o Kant. Por exemplo, o Kant vai dizer que uma ação verdadeiramente moral é aquela guiada
por uma consciência do dever, uma consciência racional sobre aquilo que eu devo fazer, né? E não guiada pelos impulsos, instintos e desejos. Então, por conta disso, Kant vai dizer que uma ação verdadeiramente moral é uma ação desinteressada. Basicamente, um povo Nietzsche faz assim, ó, meu chapa, de onde é que tu tirou isso? Porque tudo que a gente faz por interesse próprio. Não existe essa de, eu vou fazer somente pelo bem maior. Não, eu faço, não sou eu que faço, é Deus que faz por mim. O Nietzsche vai olhar e vai dizer, gente, pelo amor de Deus, só pare, tradição filosófica. Vamos entender que a gente faz as coisas por interesse. Vamos pegar assim, Madre Teresa de Calcutá, essa mulher incontestavelmente assim, um exemplo, né, de caridade, de fazer o bem ao próximo. Para o Nietzsche, ela não passa de uma interesseira. Interesseira, mulher, Madre Teresa de Calcutá, não vai dizer isso da senhora não. Calma, gente, porque para o Nietzsche isso não é algo ruim. A gente tem interesse, né, próprio, mesmo nas ações que são valoradas, ou seja, consideradas como boas na nossa sociedade, isso não é um problema. Qual é o problema? E aí eu vou entrar em outro ponto que, na verdade, eu vou dar um spoiler, tá? Ele não vai tratar sobre esse ponto que eu vou falar agora nesse texto dos preconceitos dos filósofos, que é o primeiro capítulo. Ele trata ao longo do livro, mas já é um spoilerzinho para você se interessar a ler o resto e não ler somente o primeiro capítulo. No primeiro parágrafo do texto, ele faz duas perguntas, que é a seguinte: quem realmente nos coloca questões? O que em nós aspira realmente à verdade? Então, essas duas perguntas, né, elas já mostram pra gente o que a gente chama de método genealógico do Nietzsche. O que é que o Nietzsche faz, gente? O Nietzsche busca a origem dos nossos valores, né? A Genealogia da Moral, que é um livro, inclusive, anterior a esse, Além do Bem e do Mal, mas bastante complementar, caso vocês também queiram se aprofundar na leitura. O Genealogia da Moral, o nome já fala, ele está buscando a origem dos nossos valores. Essa origem tanto no sentido histórico, quanto também da origem das palavras, né? Ou seja, o termo que a gente usa para nomear os nossos valores. Então, tudo isso o Nietzsche vai investigar para entender por que a gente considera uma coisa boa, ou por que a gente considera uma coisa ruim, o que a gente considera bem e o que a gente considera mal. Como ele pergunta aqui, quem nos coloca esses valores e o que nos aspira a isso, né? Ou seja, quem, o que, por quê, como, são essas as perguntas que o Nietzsche vai desenvolver em boa parte da sua teoria e que ele continua aqui nesse livro. Então, lá mais na frente do livro, passando esse primeiro capítulo, o Nietzsche vai fazer uma diferenciação entre dois tipos de moral através dessa genealogia, através dessa investigação da origem dos nossos valores. Ele chega à seguinte conclusão, que existem dois tipos de moral, né? Nesse processo histórico de formação dos valores da cultura ocidental. A primeira ele chamou de moral nobre e a segunda ele chamou de moral escrava. De onde vem essa moral nobre? Dos nobres romanos, lá do Império Romano. Por que ele está falando dos romanos, Lia? Porque a gente sabe que os gregos e os romanos são os pilares da nossa cultura aqui no Ocidente, né? E a moral escrava, segundo Nietzsche, via do povo que era subjugado pelos romanos, que eram os judeus e posteriormente os cristãos. A moral nobre para o Nietzsche, essa moral do nobre romano, ela está muito ligada para ele a um sentimento de afirmação de si. Então, dentro dessa perspectiva moral romana, nobre, não existe a diferença entre bem e mal. Existe uma diferença que o Nietzsche vai dizer que é entre o bom e o ruim. Perceba que quando a gente diz assim, bem e mal, é o bem, o mal. Ou seja, esses termos eles têm uma carga muito mais universal do que aquilo que é bom e o que é ruim. Porque o que é bom é o que eu considero bom para mim, ruim é aquilo que eu considero ruim para mim. Então, os nobres, eles valoravam, criavam seus valores morais, desenvolviam isso através desse sentimento de afirmação de si. O que é o bom para mim, dentro da minha visão, da minha afirmação, assim como o ruim. Outro detalhe é que aquilo que era ruim para os nobres era somente algo desprezível, ou seja, era ruim, as pessoas não queriam aquilo, mas não era algo que tinha tanto peso e importância assim. Agora vamos para a moral escrava. Na moral escrava é que o Nietzsche vai dizer que vai aparecer essa oposição entre bem e mal. E justamente essa moral escrava, ela não nasce de um sentimento de afirmação de si, mas de um ressentimento. Porque o Nietzsche vai dizer que os judeus e os cristãos, por serem povos subjugados, né, a esse mundo romano, no aspecto político, econômico e etc., né? Então, eles vão estabelecer os seus valores como uma espécie de revanche
contra os valores da nobreza romana, desse império romano e desse mundo aí que subjugava eles. Então, não é uma afirmação de si, mas uma espécie de revanchismo, de ressentimento, que vai ser, vamos dizer assim, a fonte, né, dessa valoração aí para a moral escrava. Segundo aspecto é, né, que eles criam essa oposição, né, ou seja, não é mais o bom e o ruim, mas sim o bem e o mal, né, justamente para fixar, cristalizar, universalizar. Isso é uma forma de criar uma força maior em cima dessa valoração. E aí o que o Nietzsche diz que vai acontecer é que essa moral escrava vai simplesmente virar de cabeça para baixo a moral nobre, vai inverter os valores. Então, por exemplo, enquanto para os nobres, né, é olho por olho, dente por dente, ou seja, alguém lhe deu um tapa na cara, você dá outro imediatamente, né, a afirmação de si, a moral escrava vai dizer, se alguém te der um tapa, dê a outra face. E aí, tudo aquilo que era considerado fraqueza, né, para a moral nobre, vai ser exaltado por essa moral escrava. E aí o Nietzsche está dizendo que basicamente essa oposição e essa universalização da ideia de bem e mal e essa oposição e esse distanciamento, né, ele favorece não um cenário em que os sujeitos e os indivíduos se afirmem a si mesmos, mas que na verdade favorece essa sensação de fraqueza, porque os filósofos eles ficam lá olhando, né, naquela perspectiva de Ram para o ideal, assim como o religioso fica olhando na sua perspectiva de Ram para o reino dos céus e, na verdade, não vivem essa realidade humana nas suas contradições. E então, qual é a proposta do Nietzsche? O que ele está propondo para a gente? O nome do livro, gente, já fala qual é a proposta dele. O nome é Além do Bem e do Mal, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, a gente tem que deixar de lado essas crenças e esses preconceitos metafísicos que tiram a gente da nossa realidade mundana mesmo, humana, e fica colocando a gente preso no ideal. Tanto os filósofos quanto essa tradição religiosa, cultural que vem aí, né, desses povos da antiguidade, colocaram a gente nessa condição. Então, os filósofos do futuro, essa filosofia do futuro, precisa pensar para além do bem e do mal, para além dessa dicotomia, dessa oposição, porque isso, na verdade, enfraquece os nossos valores. Porque para o Nietzsche, um valor nobre, né, um valor que verdadeiramente vem dessa afirmação de si, é aquele valor que diz sim aos impulsos, ao interesse, à vida, à potência de cada indivíduo. Então, a filosofia do futuro, ao invés de se prender nessas crenças, ela tem que quebrar com essas crenças. A filosofia do futuro para o Nietzsche não é aquela que diz a verdade, mas é aquela que quebra, rompe com esses paradigmas, com esses preconceitos, com essas visões cristalizadas e já tão ressecadas aí na história da filosofia. O filósofo do futuro para o Nietzsche é aquele que diz o talvez, que coloca as interrogações, né, que através das perguntas, dos questionamentos, da crítica, dos dois pés na nuca aí que o Nietzsche está acostumado a fazer, vai destruindo os valores. Mas essa destruição para o Nietzsche não é algo ruim, é algo essencial para o processo de criação e de estabelecimento de novas realidades, novas condições e novos contextos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem aí nos comentários, deixa o like se você curtiu o vídeo. Me fala aqui nos comentários o que você pensa dessa filosofia metafísica do Olimpo. Se você curte, fala também, nossa, ali eu sou fã de Platão, sou fã de Kant, coloca seus contra-argumentos aqui. Me diz o que vocês acham aí do pensamento do Nietzsche sobre esse texto e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!